Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, inspiração e encorajamento para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas cada vez mais profundo com Ele. Estamos na série Os Atributos de Deus. Este será o episódio de número 38. Semana passada, no episódio 37, nós mostramos o atributo presente, o quanto Deus é presente. E hoje, o atributo 38, no atributo 38 falaremos sobre ele ser rei soberano e seus súditos. Ou seja, rei soberano e seus súditos é o tema de hoje. Vamos começar com o texto de Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9. Por isso, diz Paulo escrevendo à igreja que estava em Colossos, por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com todo o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam. Que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. E ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho de seu amor, ou o reino de seu Filho amado, que pagou o preço, comprou nossa liberdade, pois estávamos escravos, e perdoou os nossos pecados. Jesus Cristo é a imagem real do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo que foi criado por ele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Que texto tremendo falando dos atributos de Deus, dos atributos de Cristo. Sim, queridos, Deus é Criador, Senhor, Rei soberano, absoluto, supremo, excelso. Disso nós sabemos ou temos alguma ideia. A palavra dele criou tudo que existe, pequeno e gigante, tempo e espaço, seres inanimados e viventes, estrelas, galáxias, células, elétrons, nanocriaturas. Ele ordena e a luz aparece. O dia nasce, o mar e o vento se acalmam, a doença foge, a morte é subjugada pela fonte de vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê, ou não foi feito daquilo que é aparente, como diz uma outra tradução. Saber que ele existe, queridos, e que é tudo isso, não necessariamente nos torna seus seguidores, amigos ou súditos do seu reino. Como Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso e Magnífico, e a eles devemos todo respeito e reverência, pois ele é assim soberano e Deus sobre tudo e todos. Então, além de sabermos de tudo isso, como Deus Todo-Poderoso que ele é, a ele nós devemos a nossa vida, tudo que nós somos e temos, todo respeito, toda reverência, pois ele é assim, esse Deus soberano sobre tudo e todos. Como soberano sobre tudo e todos, ele estendeu seu cetro de favor para com a humanidade, nos dando a chance de sairmos do poder das trevas para o reino de seu Filho amado, é o texto que nós acabamos de ler. O quanto damos a este Rei e Senhor a glória e honra que ele merece, esse é o assunto de hoje, falando dos seus súditos, que somos nós. Então, bora lá. Se ele é rei, ele tem seus súditos. Quem são eles? Como se comportam?
ou deveriam se comportar representando o reino tão grandioso? Vamos lá. Seus devotos súditos são seguidores de Jesus, havendo sido alcançados sem merecimento pelo amor, poder e graça do Pai. E assim tornaram-se cidadãos do reino de Deus, apresentado nessa terra quando da visita do Mestre por aqui. Ele disse, é chegado o reino de Deus. Ele trouxe o reino celestial sobre este reino das trevas. Longe de serem superdotados ou diferenciados, tais súditos são pessoas simples, ordinárias, e vez ou outra chamados por Cristo dentre os menores, para servirem e darem suas vidas por Ele e amarem aqueles que ainda não conheceram seu perdão e a sua salvação. Quando estes tropeçam ou caem em ciladas e percalços, porque sim, nós somos fracos, humildemente eles se dirigem ao soberano Deus e juiz e suplicam seu perdão e misericórdia, porque todos falhamos, e suspiram de saudades para voltarem a ter comunhão plena com seu Rei, Pai, Mestre e Senhor. Não é assim, queridos? Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós vamos aos pés do Senhor clamar misericórdia, clamar perdão, recebemos o seu perdão, porque esta é a sua promessa em 1 João capítulo 1, que ele ouviria a nossa oração e perdoaria os nossos pecados se nós nos arrependermos de fato. E aí nós temos saudades daquela comunhão que nós estávamos com o Pai, não é verdade? Sendo seus súditos, eles procuram andar com ele, dependerem dele, esperarem por suas ordens e humildemente anelam em seguir os seus preceitos e ordenanças do reino ao qual pertencem. Por isso, desprezam os valores cobiçados neste mundo, a glória humana, a vaidade, os bens passageiros, o aplauso, o reconhecimento humano. Pelo contrário, estes súditos apreciam o belo, o puro, a inocência, a virtude, o bem. Convivem com o pecado sem ter apreço por ele. Rejeitam a mentira, a perversidade, o ocultismo, o engano, a traição, o pecado, as trevas e o seu conjunto de artimanhas e armações. Vivem e convivem neste mundo sem, no entanto, apreciarem doentiamente os seus valores. Com a responsabilidade que receberam, sabem que o que vem e desfrutam aqui embaixo é enganoso, passageiro e fugaz. Por isso, desejam e possuem o que é material sem negociarem ou venderem as suas almas para pactuarem com o Senhor das trevas aqui de baixo, pelos bens deste mundo, pois foram ensinados pelo próprio Mestre. Lembra lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 5? Então o diabo levou a Cristo a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos desse mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo, também chamado pai da mentira. Se me adorar, eu lhe darei tudo isso. Jesus respondeu, vai embora, Satanás. As escrituras dizem, adore e sirva somente ao Senhor, seu Deus. Continuando. Seus queridos e fiéis súditos amam profundamente o rei e seu filho e os adoram com todos os seus corações, como únicos dignos e merecedores de honra. Eles têm prazer em seus ensinamentos e neles meditam de dia e de noite. Não temem a morte, pois através desta passagem se encontrarão com aquele que os resgatou e salvou dela, da morte. Recordam-se sempre do lar celestial, ansiando pelo dia em que serão repatriados e por toda a eternidade viverão face a face com o seu Rei e Senhor. Prevêem aquele glorioso dia em que finalmente contemplarão a majestade e a glória do reino eterno, onde não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá mentiras e não haverá amanhãs. Caminham como peregrinos em direção ao seu lar definitivo, numa jornada exaustiva e muitas vezes doída e dolorosa, mas de cabeça erguida apresentam-se como embaixadores e representantes da pátria celestial. Estando aqui, trabalham, estudam e vivem dando o seu melhor
pois sabem que estão servindo ao Deus da glória. Amam seu povo, seus usos e costumes, suas festas e celebrações, amam os batismos, a comunhão, a ceia, em memória de Cristo que deu seu corpo e derramou seu sangue por cada um de nós. Se alegram com os anjos quando uma alma a mais é salva e se estimulam entre si na perseverança dos caminhos da justiça e da santidade. Ostentam com orgulho e honra a cruz em seus peitos e corações. Ela foi marca da infâmia de morte diante dos homens, mas que pela fonte de vida que venceu a morte, tornou-se, na verdade, símbolo e causa de salvação a todo aquele que nele crer. Como propriedade do seu Senhor e Rei, submetem-se alegremente ao seu comando, ansiando por serem agradáveis a ele em toda a sua maneira de viver. Por isso, respeitam, seguem, obedecem e valorizam os pilares sobre os quais este reino eterno foi estabelecido: a retidão, a virtude, o bem, a verdade e a justiça. Estão sempre vigilantes e prontos para serem canais de salvação, utilizando a armadura que Deus lhes vestiu e as armas espirituais poderosas para a destruição de fortalezas de pecado, de ódio, destruição, pavor e incredulidade. Eles têm certeza que, em caso de ameaça de guerra, o Senhor dos Exércitos, o seu Deus, arvorará sua bandeira para defender os seus. Anunciam a boa nova que aprenderam com o Mestre, o Evangelho. É chegado o reino de Deus, a qual eu pertenço. Tomam como exemplo a própria atitude e postura do seu Cristo e vivem uma vida modesta, humilde e cheia de propósito, brilhando a luz de Deus nesse mundo. E eles se baseiam naquilo que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 3 em diante. Não sejam egoístas, diz Paulo, quando escreveu ao povo de Filipos. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com as necessidades alheias. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. E como homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, que em vez de vir aqui e ter por usurpação ser igual a Deus, ele se fez humilde, servo, amou, serviu, curou, abençoou. Que possamos tê-lo como exemplo para a nossa jornada como súditos do reino celestial. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós não somos dignos, Senhor, de termos o teu sobrenome para conosco. O Senhor nos adotou como pai de família, o Senhor nos introduziu no teu reino, sem merecimento algum, pela graça. E, Senhor, nós então, a partir daí, jogamos fora as nossas vestes, nossos trapos de imundícia e nos vestimos das vestes brancas que o Senhor renova pelo teu poder. Em nós, Senhor, não há nada, nós somos pecadores, mas o Senhor vem, Senhor, sobre nós e nos veste com vestes de justiça, por amor ao teu nome e para a tua glória. Senhor, que como súditos possamos sim, Senhor, caminhar de maneira a honrar o teu nome, com toda a nossa maneira de viver, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, na família, na rua, por onde nós andarmos. Que sejamos sim, Senhor, dignos do teu nome e que o Senhor se alegre ao olhar para cada um de nós, teus súditos nesta terra, Senhor, embaixadores do reino de Cristo aqui, e que, Senhor, possamos levar a ti louvor, Senhor, não só com as nossas almas, nossas bocas,
mas, Senhor, na vida daqueles que nos cercam, como diz a tua palavra, vendo as vossas boas obras, possam glorificar o vosso Pai que está no céu. Que assim seja, Senhor. Recebe a nossa vida, a nossa gratidão e que possamos nessa jornada, Senhor, caminharmos de maneira digna, Senhor, de cabeça erguida, louvando o teu nome até aquele dia glorioso, Senhor, em que vivamos diante de ti por toda a eternidade para a tua glória. Muito obrigado. Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa palavra que o Senhor preparou para o dia de hoje. Que Deus te abençoe, que você seja, se você não é ainda um súdito do Senhor, arrependa-se dos seus pecados, entregue-se ao Senhor, converta-se de coração e você vai viver uma vida como você nunca sonhou, uma vida na presença do Deus eterno, do soberano e amoroso Pai da eternidade. Que Deus te abençoe, te dê uma semana poderosa, abençoe a sua família. E se você gostou dessa mensagem, curta aí, mande as suas observações, suas perguntas. Inscreva-se no nosso canal para receber uma mensagem de fé, de esperança e que Deus possa te guiar todos os dias, em nome de Jesus. Amém.